O que é depressão? Depressão, não, existem dois tipos de depressão. Primeiro é uma tristeza que afeta de maneira substancial a parte profissional, a parte familiar, a parte das relações da pessoa, que ela não consegue tocar uma vida normal, uma vida de qualidade, e ela fica trancada, ela fica isolada, ela fica atrapalhada para conseguir lidar com a sua vida no dia a dia. Isso, existem dois tipos de depressão, a grosso modo. Existe a depressão situacional, tu tem uma situação do desencarne de um parente, ou qualquer coisa do tipo, uma coisa grave, perdeu o emprego, aí tu tem um abalo emocional e vem uma tristeza forte, mas é em função de uma situação específica que aconteceu. E existe a depressão crônica, que ela é um problema que afeta também a parte física. Ou seja, a pessoa pode ter, por exemplo, entre os vários motivos físicos, uma deficiência de lítio, que é um sal que o organismo normalmente produz. Na ausência desta produção, ele substitui por um remédio que faz essa tentativa de compensação. Mas, na realidade, é um problema que tem a parte física, que a gente sabe que tem a ver com encarnações passadas, com resgate, mas também tem a ver com um comportamento que funciona de acordo com a questão física, e aí ela tem que aprender a lidar com esses sintomas e consultar também um psiquiatra para fazer um trabalho em paralelo com o medicamento. Depressão virou uma coisa que virou tipo uma lenda, algo como que o pessoal acha que é um domínio popular e que muitas pessoas virou até um certo clichê, uma coisa meio popular do pessoal associar qualquer tristeza momentânea ou qualquer acontecimento ou até realmente algum outro transtorno que a pessoa está passando, o pessoal colocou isso tudo na conta da depressão. Como é que nós podemos, assim, identificar se realmente aquela pessoa está passando por uma depressão, sendo ela originada da questão orgânica, sendo ela originada de um fato que aconteceu? Como a gente pode identificar se ela realmente está deprimida ou ela está realmente passando por alguma dificuldade ou alguma tristeza? Se está afetando a vida dela de maneira ela não conseguir tocar a vida de maneira tranquila, de maneira razoável, está atrapalhando o relacionamento familiar, está atrapalhando o relacionamento com a esposa, com o marido, está atrapalhando o trabalho, isso já é motivo suficiente para ela consultar um psicólogo, pode eventualmente também consultar um psiquiatra, para que o profissional faça esta avaliação. A gente não pode pôr a avaliação na mão da própria pessoa. Atrapalhou, está complicada a vida, consulta para tirar suas dúvidas. O profissional não vai obrigatoriamente te pegar para paciente. Se não for o caso, ele vai trabalhar ali a questão e encaminha ele para tentar resolver suas coisas pessoais. Mas o papel é consultar, tirar a dúvida, mas tem que estar afetando de maneira ela não está conseguindo ter uma vida bacana, está com um sofrimento que não é pequeno, não é uma coisa passageira, não é uma coisa assim, estou chateado hoje. Não, isso não é suficiente. Mas, tipo, está tendo prosseguimento, uma semana, 2 semanas, não consegue sair disso, isso está gerando uma angústia muito grande, consulta e aí tem como se fazer o encaminhamento necessário. Aí o profissional é que tem condição de fazer a avaliação. Você já adiantou, né, que as origens, digamos assim, de uma depressão, ela pode vir orgânica, né, ou seja, ela pode vir de fábrica, né, um problema de fábrica, e ela pode ser causado por algum impacto, por algum trauma. E, dependente dos motivos, a condução para amenizar a depressão ou para curar, não sei se existe uma cura, ele é o mesmo? A gente faz o seguinte, a gente recebe a pessoa com essa tristeza e vamos ver até que nível realmente... A gente tem critérios técnicos que a gente qualifica para ver se é depressão ou não. E a pessoa chega no consultório, a gente vai fazer uma série de perguntas para tentar
verificar se realmente se trata ou não. O leigo pode falar qualquer coisa, ele tem direito a isso. Eu estou com uma depressão no popular, mas entre o que um leigo fala e o que um profissional tem critérios específicos. Na medida em que ele chega, a gente tem condição de fazer esse diagnóstico e essa avaliação. O que gera isso? Pode ser o fator físico, que nem a gente falou. Aí, este fator físico, ele é exclusivamente físico? Não. E também existem estratégias, não só medicamentosas, mas estratégias de condução para tu conhecer as tuas dificuldades e, conhecendo elas, começar a achar alternativas de lidar de outras formas com a situação. Porque atrás de uma depressão, existe também uma teimosia de querer resolver a coisa do mesmo jeito, sempre. Não tentar... Se tu age de uma forma e tem um resultado, tu tem que agir de uma outra forma para ter outro resultado. A gente é mais ou menos como aquele cara que quer pregar um prego na parede para botar um quadro, e tu dá uma batida no prego na parede. Tu não consegue pregar o prego. Então o que tu faz? Tu bate com mais força do mesmo jeito. A chance de tu acertar o dedo é muito grande. Então, a questão não é ficar forçando cada vez mais do mesmo jeito. E essa é a dificuldade da pessoa com depressão de perceber. Não ter a flexibilidade de jogar com a situação, de achar estratégias diferenciadas. E nisso, o psicólogo tem condição de entrar e auxiliar e orientar nesse sentido. Paulinho, assim como a pessoa que hoje tem HIV, a pessoa que tem diabetes, ou passando para a questão dos dependentes químicos, que os alcoólatras ou dependentes, eles sempre dizem que eles vão ser sempre dependentes, né? E as pessoas com esses problemas físicos, com HIV ou a diabetes, eles sabem que eles vão ter que lidar com isso a vida toda, que eles nunca vão ficar curados. É algo que eles têm que aprender a administrar. Com a depressão é assim? Se for uma depressão situacional, tem como se encaminhar de uma forma mais tranquila para que não exista uma dor tão grande. Trabalhar a questão cura é uma palavra que a gente não usa em psicologia, porque tu entra num comprometimento com o resultado que nem sempre tem clareza suficiente de até onde tu consegue chegar com o paciente. Então, uma questão situacional é mais fácil de lidar. Uma questão crônica que vem diretamente influenciada por questões da própria forma como o teu corpo trabalha, aí já é diferente. O remédio, ele atenua o sintoma, a terapia te dá uma estratégia de como lidar com a coisa e conhecer o teu inimigo, conhecer como é que a depressão funciona e achar outras formas de lidar. Mas não existe na depressão crônica uma cura. Existe uma forma melhor de lidar, uma diminuição do sofrimento, mas a característica vai estar presente porque o remédio, ele não é o ingrediente natural que o corpo produziria. Então, por não ser natural, ele acaba atenuando, mas não resolvendo. Mas o mais importante é aprender a começar a olhar a metade do copo cheio, que não é o caminho normal da visão do depressivo, e olhar ele olha normalmente por metade do copo vazio. E a gente tem que descondicionar esse processo de percepção. Maravilha. Dando um oi aqui pro Douglas, pra Jo, sempre participando, a Amanda, a Amandita, nossa querida Amandita, dando um oi. Então, mais uma perguntinha, talvez tu até já tenha respondido, vou perguntar novamente. Como eu, Luiz Carlos Preto, posso identificar, claro que eu não vou me meter a psicólogo, lógico, mas como é que eu posso, porque às vezes o paciente, ele não sabe para onde é que ele vai, né? Como é que eu consigo, num colega de trabalho meu, ou num familiar próximo, como é que eu posso identificar nele que ele possa estar passando por um processo assim de depressão? Ou um descontrole da emoção, onde tu chora por qualquer coisa, onde tu fica excessivamente ansioso ou abatido e não consegue tocar o teu trabalho ou os teus relacionamentos.
esses são indícios de que a coisa não está bem. Tu falou na questão do alcoolismo, na questão da droga. Muitas vezes o alcoolismo e o abuso do álcool e da droga, ele vem como um segundo problema. Às vezes, antes, a gente tem que tratar uma depressão que está mascarada pelo uso da bebida e pelo uso da droga. Porque antes da pessoa fazer uma terapia, ela tentou achar outras formas alternativas de lidar com a tristeza, através de uma fuga química. Só que isto, ao invés de atenuar, potencializa o problema, porque cria um segundo problema, que é um vício que antes não existia. Isto. O Douglas fez uma pergunta ótima, mas eu vou deixar para daqui a pouco. Daqui a pouco a gente entra nesse assunto. A Jo falou que o Paulo já ajudou ela muito, ele nem imagina quanto. Eu também, Jo, até nisso, ó, nós estamos juntos. É um querido amigo que nos conhecemos em uma situação que o pastor não imagina, né? Eu apresentando uma peça besterol e ele lá assistindo, né? Uma peça sem pé, sem cabeça, né? E a gente se encontra. As redes sociais se tornaram atualmente como nunca existiram. Nunca existiu antes as pessoas se manifestarem tanto, desabafarem tanto nas redes sociais. E em alguns momentos eu até acho, né, que o pessoal está fazendo uma ode à depressão, ou seja, ela não está lidando com ela como uma terapia. Olha, eu vou escrever para que eu possa enfrentá-la. Me parece que eles colocam... melhor. Parece que eles colocam a depressão assim como, sei lá, uma deusa, uma ode, uma divindade. E aí, fazendo esse comercial, aí muitas pessoas vão ajudar, vão acalentar e aí, por muitas vezes, prejudicam a pessoa porque não é daquilo que ela precisa. E às vezes vem as coisas mais esdrúxulas, né? Como é que é? As receitas caseiras mais esdrúxulas. Como é que você analisa, assim, uma pessoa que tem esse hábito, assim, de, por exemplo, ela tem, né? Não vamos dizer que ela não tenha, mas ela faz essa ode área à depressão. Olha, as pessoas, na sua visão leiga, tratam muito mal o depressivo. Chamam de preguiçoso, falta de força de vontade. Se tu quiser, se tu pensar positivo, tu consegue. Esse pensar positivo me dói o coração. Que eu acho horrível, o cara não tem força. Uma das características da depressão é tu sentir como se tu não tivesse nenhuma força física. E até levantar da cama é uma coisa muito sofrida e muito difícil. Toda a tua energia está canalizada para dar atenção para a própria dor. As pessoas, então, vêm ou com esse tipo de comentário que não ajuda nada e faz a pessoa se sentir ainda mais culpada, ou elas colocam a sua tristeza em forma de raiva. Isso é uma coisa que a gente está vendo muito. As pessoas estão frustradas na situação atual em que elas se encontram e tendem a ter uma certa melancolia, não chega a ser uma depressão, em função desse confinamento. E aí, ao invés delas lidarem com essa tristeza no sentido de criar alternativas, o que elas fazem? Elas partem para agressão. O que a gente mais vê na internet hoje em dia é gente agredindo gente, em vez de tu ver gente cuidando de gente, ou pessoas assumindo a sua tristeza ao invés de agredir como forma de se livrar desse sentimento ruim. Eu vou te fazer uma pergunta, assim, que eu acho que todos nós que frequentamos muitas redes sociais, muitas vezes a gente vê esse, que eu nem sei se é um pedido de socorro, mas a pessoa coloca ali, como é que será que, por exemplo, uma atriz colocou esses dias, como é que será que o céu é legal, sabe? De vez em quando uma pessoa posta alguma coisa sobre depressão, e a gente fica louco para ajudar, louco para dar um oi. Como é que a gente pode agir sem entrar na área da psicologia e também sem
jogar mais areia ainda em cima de um caminhão que não está aguentando carregar a sua. Eu te ajudo a tu procurar um profissional. Se tu quiser, eu vou contigo na consulta. Mas não se brinca com depressão. Não se fala, não pensa em outra coisa, como se fosse tão fácil e tão simples virar a página. Eu vou contigo, eu te auxilio, eu te apoio, tu procurar ajuda. Porque com depressão não se brinca, é uma coisa muito séria. Existe, inclusive, riscos eventuais de até tentativa de suicídio. Então não é uma coisa para tu brincar, é uma coisa para tu levar muito a sério quando uma pessoa, inclusive porque às vezes a tristeza aparece como abatimento e não como choro, mas também é uma coisa séria. Então, não pode se brincar com a tristeza, não pode se deixar de lado. Esse sentimento não é real. Se fosse uma perna quebrada, eu te levava no hospital. Mas é sentimento, tu muda aí, fica tudo legal. Não, é sério, é grave, pode envolver risco de vida. Não se brinca com esse negócio. Se procura, sim, profissional de confiança para que possa fazer esse atendimento, porque é ele que tem as ferramentas para lidar com isso. Então, eu posso ir contigo, se eu não tenho um carro, eu pego um ônibus contigo, vamos junto, vamos lá, mas encaminhar essa situação, porque não pode se esperar que um leigo venha a resolver. Tu dá o teu afeto, tu dá o teu apoio, mas o que a gente tem que entender é que uma pessoa em depressão é como se fosse uma esponja cheia d'água. Ela não tem capacidade de absorção de afeto, de conselhos, é tudo muito difícil para ela. Exatamente. Se alguém, se alguém aposta que torceu o tornozelo ou quebrou o pé, né? Ninguém vai lhe escrever um band-aid, né? O pessoal diz, vai num trauma, vai num traumatologista, né? Então, realmente, assim, a depressão junto com a solidão, digamos assim, né? A solidão e a depressão, que dizem que são os maus dos séculos, o que uma colabora na outra? Solidão e depressão. Muito boa pergunta pelo seguinte, a única solidão que existe concretamente na vida é quando tu perde contato contigo mesmo. Tu não está conectado com as tuas emoções, com a tua verdade, com quem tu é. Tu está querendo agradar outras pessoas, ser bom para os outros, mas tu não está conectado com a tua realidade, dos teus desejos, das tuas características de personalidade. Então tu está alienado da tua própria pessoa. Isto é solidão. Tu não está conectado contigo e com a tua própria verdade. Tristeza porque não tem alguém. Se tu tem uma boa autoestima, desculpa, é chato, mas dá para lidar. Então, eu acho que a pior solidão, se for falar em termos de relacionamento, ainda é a solidão acompanhada do que a solidão propriamente sozinha. Aquela pessoa que tu tolera, que tu aguenta, mas não tem mais a ver contigo, e ainda assim tu permanece empurrando com a barriga um relacionamento que não tá legal. Isto é a solidão mais chata que tem. Mas se ele simplesmente está sozinho, se tu tá bem contigo, não é uma solidão. Mas está desconectado da tua própria verdade, isso é uma solidão. Então, eu vou pedir para... eu já vou perguntar para o Paulo, Josane, quando a gente entrar na parte espiritual do nosso bate-papo. Escreve para mim de novo, que eu vi que você perguntou alguma coisa sobre sazonal. Eu só escrevi rapidinho, mas eu perdi a tua pergunta aqui. Mas eu sei que é um assunto longo e até para uma outra conversa, Paulo, mas eu não posso me furtar a pergunta do meu primo querido aqui, que sofre muito com isso, que é a questão da bipolaridade. O que você pode assim, resumidamente, nos falar sobre a bipolaridade e sobre a questão de como é que eu administro isso? A bipolaridade seria tu ter momentos em que tu tem uma tristeza profunda,
alternada com momentos em que tu tem uma euforia e uma alegria excessiva, ao ponto de perder o controle do gerenciamento da tua própria vida. As duas, na realidade, por mais que uma apareça como alegria e a outra como tristeza, são duas formas diferentes de lidar com a tristeza. Pensa o enterro de um parente. Tem gente que chora desbragadamente e tem gente que passa contando piada. A bipolaridade é isso. Tu entra na fase da depressão quando tu chora no enterro. E tu entra na fase da euforia quando tu conta piada. Quando tu tá querendo negar a tristeza de uma maneira excessivamente oposta. Não é uma maneira natural. Então, aí a gente vê que isso causa um descontrole, uma dificuldade de gerenciamento sobre a própria vida. Quanto à questão sazonal, quer dizer que, se eu entendi a pergunta, quer dizer que cada pessoa que tem depressão, ela tem ciclos de funcionamento da sua depressão. Por isso que a pessoa com depressão é bom que ela use o calendário como uma forma de percepção de si mesmo. Tem gente que tem ciclos de 2 anos, tem uma depressão forte, passa a parte pior, e 2 anos daqui a pouco tem de novo. E são ciclos de 2 anos em média. Tem pessoas que é de 6 em 6 meses, então é bom que a pessoa tenha uma noção, a partir do próprio calendário, quando são as suas piores fases, marca no calendário, quando são as suas fases boas. E ela vai ver que normalmente existem ciclos. E novamente, firmando essa conversa, né? Procure, né, um profissional, né? Não brinque com a depressão, não brinque com a tristeza, né? Busque um profissional, pare de tomar chazinho caseiro com uma fratura, né? Porque a minha esposa estava perguntando um dia desses, escuta, mas uma pessoa não pode filosoficamente achar que a vida não vale a pena e aí cometer suicídio? Não, não existe isso. Em filme pode até ficar bonito, mas na vida real essa criatura não existe. O que existe é o seguinte, o nosso instinto mais básico é o instinto de sobrevivência. É tão forte que se passar um carro tu estiver atravessando, o teu corpo pula para trás. Só vai te dar conta que tu teve um gesto reflexo depois. Então, o que acontece? É o teu instinto mais primitivo, é o de sobrevivência. Para tu chegar ao ponto de querer te autodestruir, tu tem que estar num nível de desespero, desesperança, dor tão absurdo que tu faz qualquer coisa para parar essa dor. Então, eu acho realmente absurdo quando a gente vê umas declarações, como infelizmente tem na internet, dizendo fulano foi corajoso porque se matou. Não existe. As pessoas têm medo da vida e por isso não conseguem lidar com ela. Por isso que elas fazem esse gesto desesperado. Mas ninguém faria isso filosoficamente porque a vida tá chata. Não. Tem que ter um desespero por trás, uma coisa muito absurda de dor. A depressão ela tem níveis, ela se pode catalogar, assim como se cataloga um resfriadinho até a Covid, sei lá. Uhum. Existem níveis, só que aí não tem o mesmo nome. Uma pessoa pode ter um processo de melancolia, que também é uma patologia, ela tem uma tristeza, essa tristeza é mais ou menos constante, ela vê as coisas tristes, mas não chega ao ponto disso atrapalhar a sua vida substancialmente. Então, sim, existem níveis de tristeza, ao ponto, inclusive, de que, às vezes, nem nenhum remédio faz efeito, de tão intensa que pode ser. Então, existem várias graduações, mas todas elas continuam sendo depressão. E o grande trabalho o grande trabalho em conjunto, né, da pessoa e com o médico e com o profissional da saúde e seus familiares, porque os familiares também sofrem juntos, né? Porque chega um momento como ele não compreende, como ele quer resolver as coisas no soco ou no remédio, eles acabam, né, aquela fase, tu vai me deixar louco junto, sabe? Aquela então, e aí se trabalha na psicologia, por exemplo, se ela
se identifica, né? Olha, esse rapaz, pelo que estamos analisando dele, ele trouxe essa questão química, essa coisa física que dá a depressão nele. E o fulano, ele passou por um processo traumático, que é daí que a coisa veio e ele não superou. Mas como nós sabemos, né, Paulinho, que a vida é um ciclo, né, e eis que a pessoa, ela volta, sei lá, no mesmo ponto, ou seja, ela perde um outro familiar, ou ela perde um emprego, ou ela perde um outro relacionamento, ou pode acontecer até de um acidente físico de novo, sabe, acontecer de novo no trânsito. E aí, quando isso acontece a segunda vez, e aí? A gente tem que pensar o seguinte, tu tem que conhecer o teu inimigo para saber combater ele. Existe uma confusão que as pessoas dizem, porque elas dizem o seguinte, eu sou assim, não é que eu esteja com depressão, eu sou assim. Se tu diz que tu é assim, tu e a patologia se tornam uma coisa só, e ninguém vai combater a si mesmo. A gente tem que fazer uma distinção dos sintomas e das características de personalidade. Uma coisa é uma coisa, a outra é outra. Por quê? Porque se a tristeza fosse uma característica de personalidade, tu seria triste e estaria feliz por estar triste. E tu tá no teu métier. O que faz é o seguinte, quando tem a tristeza, ela te bloqueia os teus caminhos naturais para tu te encaminhar para os teus objetivos de vida. Então, não é que tu tenha como característica a tristeza como personalidade. Tu quer viver coisas felizes, mas tem algo que te cria um bloqueio. Estas coisas que te criam bloqueio são impeditivos. Então, tu não pode dizer que a tristeza é parte da personalidade se ele impede tu de ser tu mesmo. A gente pode trabalhar a questão sob as duas perspectivas, tanto a tristeza pelo lado psicológico, quanto a tristeza pelo lado espiritual. Por quê? Pode haver, por exemplo, num processo de depressão, uma obsessão? Pode. Para o psicólogo, isto faz diferença? Não necessariamente. Se a pessoa tem um conhecimento espiritual e quiser trabalhar isso a nível de esclarecimento também, pode-se. Mas tu vai identificar as características do que a tristeza te diz, porque a tristeza conversa com a nossa consciência, e ela vai dizer, fica no escuro, não sai para conversar com as pessoas. Porque no escuro é melhor, fica escondido de todo mundo, porque dorme o tempo todo, porque aí vai passar mais rápido esse tempo. Isso são conversas que a gente pode dizer que vem da tristeza, ou a gente pode dizer que vem de um obsessor, por exemplo. Mas a origem não é tão importante quanto tu conhecer a voz que te diz isso e, na realidade, usar ela como uma bússola ao contrário. Se a tristeza ou o obsessor me diz para ir para a direita, eu com certeza vou para a esquerda. Então, tu usa a própria voz da tristeza ou do obsessor, como tu chamar, para fazer o processo contrário ao que ele te indica. Então, tu usa o sintoma como guia, mas como guia invertido. O espiritismo, agora entrando na parte espiritual, conversa, né? O espiritismo, ele nos trouxe esse casamento até então que parecia impossível, né? Essa união que parecia impossível, né? Que é a ciência e a religião e a filosofia. E as duas juntas, né? Se completando. Como nenhuma outra religião até então deixou isso tão escancarado, tão claramente, dizendo para nós, olha, aqui não tem milagre, aqui existe a questão da fé, a questão da vibração, a questão das energias, mas a ciência do homem, Deus não teria dado toda essa capacitado ele para ele vir aqui e ficar brincando disso, né? Brincando de Lego, né? Existe uma função para tudo isso. E aí, e agora fala para nós da questão espiritual junto do tratamento da depressão. Penso o seguinte, o nosso perispírito, ou falando mais simples, a energia que nos circunda e nos envolve, ela é uma grande massinha de modelar.
e ela vai se moldar de acordo com os teus pensamentos e as tuas ações. Se uma pessoa, dentro da visão espírita, durante várias encarnações, teve a opção de ir para o caminho da tristeza ou da alegria, e na sua preguiça, nas suas dificuldades, foi deixando, empurrando com a barriga, e foi ficando ocioso, não foi praticando bem, os pensamentos tristes foram se acumulando, quando ela tinha escolha de ir por um outro caminho. Isto, somando as várias encarnações, vai moldando o teu perispírito de uma tal forma que quando existe o processo da fecundação do óvulo pelo espermatozoide, e naquele instante o espírito se acopla, a multiplicação das células, que de uma vira duas, de duas vira quatro, de quatro vira oito, o que vai moldando a maneira como esse corpo vai se formando é a energia do perispírito dela. Então, o somatório das atitudes dela, ao longo das encarnações, vai moldando a sua energia, e esta energia, em nova encarnação, vai moldando o seu corpo físico. Então, o que acontece? Problemas físicos são originariamente espirituais, pelo comportamento crônico, dentro de escolhas, pelo caminho da tristeza. E aí tu chega a um ponto em que tu não tem mais o domínio, porque o teu corpo já está condicionado para a tristeza fisicamente. E aí a batalha é muito mais difícil, porque tu tem já as tuas tendências somados a características físicas concretas que te levam para lá. Então a briga fica muito mais difícil. Então a gente que ainda tem a opção, sofre desse problema crônico da depressão, e ainda tem a opção de ver um filme alegre ou um filme triste, escolher uma música triste ou uma música alegre, se a gente for se direcionando para o otimismo, por atitudes positivas, a gente está combatendo o que a gente ainda carrega de tristeza dentro de nós. E eliminando aos poucos, porque tu está remoldando a energia que te acompanha para um caminho positivo. É lenda ou tem alguma coisa de verdade na questão quando o pessoal fala que o deprimido que ele tem muito tempo ocioso e se ele for fazer alguma coisa ou enfrentar alguma atividade, ele resolve isso? Eu digo sistematicamente, mas não só sou eu que digo, Divaldo e vários falam a mesma coisa. Para tu combater a depressão, além da terapia e além do medicamento, o grande remédio que eu conheço é a prática do amor pro teu semelhante. Porque não vai ser alguém te dizendo, tem alguém em condição pior do que tu. Tu vai estar vendo alguém em condição pior do que tu. Não é lição de moral, é visão de fatos concretos. Isto te convence. Outra coisa, se tu tá ajudando o teu próximo, é porque tu tem alguma coisa boa dentro de ti. E tu te convence disso praticando bem. Porque sempre tem alguém pior do que a gente. E quando tu ajuda essa pessoa, tu te convence que tu tem algo de positivo dentro de ti, porque tu melhorou aquela pessoa. Então, o grande remédio que tem, espiritualmente falando, é a prática do bem. Porque ela harmoniza as tuas próprias energias, ela te direciona para fora daquele campo minado da tristeza e te leva a uma outra percepção de vida. E isso é muito bacana e dá muito resultado. E tu sai de ser o centro do teu próprio eixo. Tu passa a olhar para o outro e a gente se liberta quando a gente olha para as outras pessoas e sai do próprio umbigo. Tu conseguirias fazer, Paulo, assim, um paralelo entre dois pacientes que te procuram? Um paciente que não acredita em nada, a vida dele não tem Deus, não tem espiritualidade, não tem energia, não nada. Ele quer o Paulo ali para ajudá-lo no problema que ele está enfrentando, da depressão. E um outro que já é simpático, espiritualizado, ou é simpático a essa questão da espiritualidade. O caminho de um é mais facilitado do que o de outro para chegar num processo assim de viver bem? Os dois podem chegar a um resultado semelhante. Por quê?
porque a prática do bem ela é independente da religião, a princípio. Só que nós somos pessoas tão perturbadas ainda emocionalmente, tão desequilibradas, a gente oscila nas nossas emoções de maneira muito grande, que, por enquanto, a gente ainda tem a necessidade da religião como um corrimão que te ajuda a subir os degraus. Dá para subir os degraus sem o corrimão? Para quem é craque, dá. Mas a gente não é craque. Então, se tiver uma disciplina, se tiver uma estrutura organizada e racional, que te dê uma lógica dos processos e te faça compreender o caminho em que tu quer chegar e da onde tu está partindo, e a gente está partindo do egoísmo e o objetivo é chegar no amor, ou seja, a partir da ignorância e tentar chegar no conhecimento, então, se tu tiver estratégias, e a religião é uma estratégia de apoio para tu conseguir fazer esse processo de aproximação do amor, tu adquire disciplina, te facilita vários caminhos que tu poderia também atingir sem, mas seria muito mais dificultoso. Então a gente encaminha de acordo com as crenças de cada um aquilo que ela considera possível. Não está no nosso papel definir o que é o melhor para ela. Ela dá o caminho e a gente segue por aquela linha. Não é objetivo convencer paciente algum de coisa alguma. Uma vez uma pessoa chegou e disse para mim, olha, ela sabia que eu era espírita, que eu dava palestras em sociedade espírita. E ela chegou para mim e disse, eu estou aqui, mas eu sou judeu. Eu disse, e o cara que guia a teoria que eu vou praticar contigo também é judeu, viu? Freud era judeu. Então, estamos em casa. Eu não vou tentar te convencer de coisa nenhuma. Eu vou trabalhar a partir das tuas crenças, da tua visão de mundo e te auxiliar a chegar nos teus objetivos pessoais, não nos meus. Os meus eu faço na minha vida. E os outros não tem nada a ver com o que eu faço na minha vida. Eu estou aqui para auxiliar eles a alcançarem o que eles querem dentro do caminho deles. Mas a religião pode ser uma baita de uma ajuda, porque ela nos disciplina, ela nos conduz. Mas a gente podendo raciocinar, a gente está o tempo inteiro com o nosso livre-arbítrio em ação. Muitos profissionais, Paulinho, eles não querem deixar assim tão escancarado a questão da fé deles, ou da não fé deles. Uhum. E assim, você escancarou, colocou em luzes de neon, né? Paulo Baiano é psicólogo, palestrante espírita. O que isso te traz de benefício, ou se tu já percebeu que meio que te atrapalha, mas mesmo assim tu mantém esse, digamos assim, esse rótulo, esse rótulo? Eu trabalho, na realidade, dentro da casa espírita, o espiritismo, mas com a bagagem que eu tenho do conhecimento da vida das pessoas e que, sem citar nomes, eu posso dar exemplos de vida. Então, me enriquece muito o trabalho dentro da casa espírita. Dentro do consultório, e tu sabe como é que é, porque tu já olhou a minha antessala e tu disse que tinha gente ali esperando para assistir a consulta, na realidade, no consultório, tu percebe o quê? Que todo mundo que está bem intencionado e quer o bem das pessoas é inspirado por boas palavras, inspirado pelo plano espiritual. Eu percebo isso muito claro, tanto nas minhas palestras quanto no meu consultório. Eu não estou trabalhando mediunizado, não tem nada a ver com isso. Mas inspiração, eu tenho um bem-querer pelo meu paciente e esse sentimento conduz do plano espiritual para as minhas palavras coisas positivas. Então a gente sente essa influência positiva e a gente usa. Se essas palavras são minhas, se essas palavras são inspiradas, o que quer que se queira pensar ajuda, então se usa. Eu não preciso usar obrigatoriamente o nome Kardec no consultório ou coisas doutrinárias específicas. Eu estou falando a essência do amor, da experiência de vida, que é influenciada por tudo isso. Mas eu não tenho que ficar levantando bandeira dentro do consultório. Eu vou usar os recursos que eu tenho, e que também vêm os recursos espíritas. Mas eu não vou usar literalmente nomes se aquilo vai confrontar uma coisa que a pessoa não acredita. Eu uso sem usar rótulo. E vamos tocando e funciona direitinho. Qualquer pessoa que faça qualquer atividade com amor está sendo amparada pelo plano espiritual o tempo todo.
Isso aí é fantástico. E a gente sentir essa influência e ser um fiozinho transmissor disto, ou seja, isso causa uma felicidade muito grande na percepção desse amor maior que a gente sente que as pessoas recebem e que não é principalmente da gente. Isso a gente já conversou muito. Eu sempre falava para ti, as tuas peças espíritas são muito lindas, mas o que acontece dentro do palco é muito maior do que a peça. É uma vibração de amor que está noutra dimensão. E isto causa um impacto, principalmente o final ali de Paulo Estevão, te causa um impacto que é arrebatador. As pessoas ficam chorando de emoção de uma maneira linda, completamente envoltas por um amor que tem a qualidade técnica dos atores e da peça, mas tem uma outra coisa que é fantástica e que vem a reboque disso e brilha com uma potência infinitamente maior. Exatamente. Eu te fiz essa pergunta porque, né, cada profissional sabe, né, das suas condições, né, mas eu convivi com profissionais psicólogos que até não colocavam nas suas redes sociais que frequentavam a casa espírita X ou Y, e alguns eram até palestrantes, alguns até eram evangelizadores, mas eles tinham muito medo de associar isso com com receio que isso fosse prejudicar uma coisa ou outra. Paulinho, nosso tempo tá esgotando, mas na outra semana já vamos bolar aí um novo tema. Eu só gostaria que tu desse mais uma mensagem aí para o pessoal que está nos assistindo, desse uma mensagem para a pessoa que está passando pelo processo de depressão e para o familiar dela. Um conselho do psicólogo Paulo. Ou do espírito Paulo. Acreditem acima de tudo e de qualquer fato que aconteça na vida de vocês, acreditem no amor e no amparo que vocês podem receber, seja dos profissionais, seja do plano espiritual, o que quer que vocês acreditem. Acreditem que o amor pode transformar qualquer situação, porque o amor nos tira a rigidez, nos faz flexível através da humildade e faz com que a gente aceite abrir os nossos horizontes para coisas melhores. A gente se faz muito vítima dos fatos e a gente esquece que nós estamos nessa existência para ser transformadores e não espectadores da vida. Então a gente não está na vida para assistir às tristezas de dizer que chato, a vida não vale a pena. Não, essa é a matéria-prima que tu tem de agarrar nas mãos o que tu não gosta e transformar numa coisa positiva. Eu tenho um amigo que ele produz humo. Humo o que é? Cocô de minhoca. E depois no supermercado tem um preço caríssimo. Se tu consegue pegar até cocô de minhoca e vender porque é fertilizante, então se tentar para transformar cocô de minhoca em coisa boa, a gente pode qualquer coisa. Então a gente tem que acreditar no poder da mudança. Nós não somos vítimas, nós estamos aqui para sermos transformadores de tristeza em lição de vida, de sentimento negativo em vitória. Mas a gente tem que aceitar receber ajuda e aceitar a acolhida que a gente pode ter das pessoas e entender que nós não estamos aqui para sermos vítimas. A gente está aqui para tomar a vida das próprias rédeas nas mãos e dizer, eu vou fazer diferente, eu tenho poder para isso. E se eu não acho que eu tenho poder para isso, eu vou atrás de alguém que me ajude para que eu consiga, junto com essa pessoa e com a técnica dessa pessoa, chegar nesse lugar melhor. Porque a gente não está aqui para ser vítima de nada, a gente está aqui para ver tudo isso de negativo que está acontecendo e transformar isso em união, transformar em reflexão. A gente está com uma oportunidade na vida única, que a gente nunca teve, é o momento mais rico, talvez, que a gente tenha tido em toda a nossa existência, de refletir sobre a nossa vida, de praticarmos o amor e a fraternidade, de respeitarmos uns aos outros e a saúde de todos e promovermos o bem-estar. É uma oportunidade que nunca se teve nessa existência, isso é de uma riqueza absurda e a gente muito mais reclama do que age. Maravilha, Paulinho. Nossa, claro que um abraço para Juliana Cânovas, um dos amores da minha vida, querida pessoa, que também não está conseguindo, né, abrir a
a sua massoterapia, mas com certeza creio que está trabalhando, acho que em home office ou de alguma forma. Um grande abraço. Douglas, é isso mesmo, meu primo, procure o psicólogo, né? Nem que se você consiga só uma consulta por mês, ainda vale mais a pena do que você, de repente, ficar consultando pessoas alheias, porque elas não estão preparadas, elas não vão ter paciência contigo, e não é porque elas não queiram ter paciência contigo, elas não podem administrar isso, elas não conseguem administrar as suas próprias dificuldades, ainda mais as suas, né? Então, é melhor que você pelo menos tenha uma, né? Uma consulta por mês, ou uma a cada 45 dias com um profissional, do que de repente ficar pulando por pessoas que podem te prestar um desserviço. Paulinho, temos 1 minuto para você nos falar onde podemos te encontrar. Nas redes sociais vocês me acham tanto como Paulo Baiar, Baiar é B de bola, A-Y-A-R-D de dado, ou me acham também como Paulo Baiar, psicólogo. E ali eu sempre ponho pelo menos 4 mensagens diárias, onde a pessoa pode ter alguma experiência de vida, uma reflexão sobre a vida, e dessa maneira, se quiser, se houver interesse, pode também procurar, que a gente está fazendo atendimento via vídeo, chamada do WhatsApp. E está funcionando muito bem, graças a Deus. Maravilha. Amigos, voltamos amanhã.